Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio. Este é o programa 312 da sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui, falando com meus grandes amigos Fanny Weber e Débora Capelari. Fala daí, Fanny. Falando daqui para você que está em casa, no trânsito, naquele, como eu posso dizer, naquele ônibus lotado, com a tiazinha que você tá fingindo que tá dormindo para não dar lugar para ela. Maldade, hein? Maldade. Para você que está na ala hospitalar também, que nem eu estava semana passada, ouvindo os podcasts antigos do Mesa. Um abraço para você, meu querido amigo tricolor. Que se você está no hospital, está no lugar certo, porque o Grêmio ainda vai nos matar. Você que está na ala hospitalar, tipo o Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Débora Capelari, fala daí, menina serelepe da Libertadores. Pô, eu tava serelepe até uma meia hora atrás, 40 minutos. 90 minutos? Até uns 90 minutos atrás eu tava super serelepe, pensando que ia ser a semana mais serelepe minha no programa. E o Grêmio conseguiu fazer com que eu ficasse com raiva. Mas depois da apresentação do Fanny nem tem graça eu me apresentar, porque tipo, ele fala, faz toda uma introdução bonita, engraçada. Mas agora a Débora tem um áudio especial, graças aos padrinhos do Mesa de Bar do Grêmio, ela tem um microfone próprio. Isso mesmo. Eu posso cantar Hilarie nas horas vagas. Chegou o microfone novo e a Débora tá empolgadíssima com o microfone, praticamente emulando a Xuxa ali antes do programa, né? Sim, ela botou um lacinho cor de azul no microfone. Mas vamos lá, vamos falar desse... Antes da gente falar de futebol, né? Vamos pagar as contas, né? A gente tem aí as contas para pagar, e então a gente tem que pedir ajuda para as pessoas para pagar as contas, então a gente tem os comerciais para fazer. Os comerciais que hoje tá a cargo aí do Fanny, porque a gente tá em vias de gravação do novo comercial. Então, Fanny, faz o nosso jabá aí. Fortaleça o podcast Mesa de Bar do Grêmio sendo padrinho. A partir de R$1 por mês você pode contribuir com o podcast oficial da torcida gremista. Acesse padrim.com/mbg e colabore. Desejo Azul, realizar desejos relacionados à paixão tricolor para crianças e jovens portadores de doenças graves é o maior título do Desejo Azul. O torcedor gremista é solidário e participa do projeto por meio de solidariedade. Solidariedade. Faça esse alento, acesse o desejoazul.org e participe das ações promovidas. A corneta é ao vivo aqui. Um beijo pro nosso editor. Um beijo pro Gabriel. Será que eu leio do Sempre Imortal e do Carreteiro, que nem estão no ar mais? Sempre Imortal. Toda semana na sua caixa de entrada, notícias do tricolor, vídeo da torcida, fotos do treino, futebol feminino e muito mais novidades do Grêmio diretamente no seu e-mail. Assine a newsletter no sempreimortal.com.br e faça parte deste movimento, que é sexy. Carreteiro. Carne, linguiça e frango picadinho do churrasco de ontem. Arroz, mistura. Leve azeite, azeitada e cozinha. Não entendi direito. Tá aí o carreteiro pronto para ser servido. Diariamente no seu feed, o podcast que reúne assuntos aleatórios com personagens pouco esclarecidos falando de tudo e mais um pouco. carreteiropod.com.br e sirva-se à vontade. Tá na hora já de gravar um carreteiro, né? Tá já. Essa semana a gente pagou o domínio pra fazer isso. Só deixa eu não perder o time da piada. Oratória ao nível da editoria. Aqui deu uma astravada boa, né? Mas de leitura de primeira vez, né? Pra quem não sabe o que é o Carreteiro Pod, acessa lá carreteiropod.com.br e devemos gravar aí um novo episódio quando mesmo, Fanny? Agosto? Cara, assim, ó, agora dia 1º de agosto estreia Hobbs & Shaw. A minha ideia, e o ouvinte está ouvindo o Mesa de Bar do Grêmio, pode colaborar. Hobbs & Shaw é um spin-off de Velozes e Furiosos. A minha ideia é que eu, Rodrigão e grande elenco gravamos
Velozes e Furiosos 1, 2 e o Tokyo Drift, né, para celebrar os 3 primeiros filmes da franquia. E depois um outro momento a gente grava mais 3 filmes e assim a gente vai até terminar a franquia. Ah, que tri! Gostei! Estamos em vias de planejamento? Não, de planejamento já, em vias de produção. Em vias de produção, aproveitando antes que o Netflix tire da plataforma. Beleza, então, feito o jabá, comentados os assuntos aleatórios, como diria o Dr. Chapatin, agora sim vamos ao futebol. Agora sim, eu vou ao futebol, hein? E pegando o gancho do que a Débora falou na apresentação, no boa noite dela, né? O que é esse time reserva do Grêmio, se não um grande broxante natural da torcida gremista, não é mesmo? CSA 0, Grêmio 0, jogo sofrido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou de acontecer. Para quem não sabe, nós estamos gravando na segunda, logo depois do jogo. Então esse programa deve ir ao ar na terça ou na quarta-feira, pré-jogo de Libertadores, né? A gente está gravando isso logo depois de sofrer não, né? Nem foi sofrido, porque o CSA praticamente não assustou, mas o sofrimento vem de ver aquela coisa que não evolui, aquela coisa estagnada que é esse time reserva do Grêmio, que me traz uma vibe assim de um Grêmio de 7 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei. Mas, cara, que horror, meu. Eu vou deixar vocês começar falando desse jogo aí. Eu tenho tanto pra lhe dizer e com palavras não sei dizer. É alguma coisa assim, né? Tenho tanto pra lhe falar, pra lhe falar, mas com isso palavras aí. Não sei dizer. É complicado, mas vamos lá. Fanny, pode ser por ti? Ah, cara, até que pariu. Vamos lá, então. Grêmio e CSA e Grêmio, então, no estádio Rei Pelé. Cara, que jogo ruim, entendeu? Que jogo ruim. Esse jogo foi tão ruim que é meio difícil saber o que falar. Assim. Estávamos vendo pelo Sport TV, Débora e eu, quando fui entregar o regalo de microfone, já fiquei lá comendo cachorros quentes de quinta-feira, que eu comi hoje na segunda, e degustando e tendo uma indigestão em frente à TV. O CSA é aquele time de um tempo, né? Já disse o Paulo Nunes na transmissão, que cansa muito, pelo que ele se lembra, né? E cansou mesmo, mas é um time de um tempo. E o Grêmio é um time que não tem time, né? Esse time reserva do Grêmio não existe. Os jogadores não sabem a posição em campo, né? O Grêmio, quando joga esse time reserva, não parece que possui um pensamento de padrão de jogo, sabe? Parece que aquele padrão de jogo só funciona para 15 jogadores no elenco de 20 e poucas pessoas. Meu, tipo, não dá pra entender, sabe? Não dá pra entender as coisas que o Renato faz, que é tipo botar o Galhardo ali naquele meio de campo, como se não tivesse jogador pra botar, não tivesse atacante, ignorando que existe o Tassiano, tá ligado? Ignorando que existe um monte de gente pra botar, botava o PP ali, sabe? Botava alguém pela direita, pela esquerda ali. Porra, sabe? Tem um monte de jogador, e o Renato põe o Galhardo ali, sabe? Que parece que chegou o momento de botar o Galhardo a jogar alguma partida, então ele vai, né? Como eu tenho o Léo Moro, o Léo Gomes e o Galhardo, né? Como eu não posso botar 3 lateral esquerdo, direito, eu vou meter então um deles de meia. Só que na minha cabeça, não sei se vocês acham que eu sou doente, mas na minha cabeça, então você vai botar um lateral de meia direita, põe o Léo Moura, né, que é o cara que quer menos correr, tá ligado? Que é o cara que tem que é um cara que tem mais experiência, assim, sabe? Que poderia falar, que é um cara que tem mais qualidade técnica, né, Seja agora como velho, seja como novo, é um cara que jogou, só ele sozinho, assim, jogou mais que todos os laterais do Grêmio. Tem, sabe, o cacuete de um cara que jogou bola muito bem, sabe? Tem um cacuete de um cara que jogou na seleção brasileira mesmo, que seja nesse jogo menor da seleção brasileira, mas tem cacuete de um cara que foi, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou em vários times, tá ligado? Então tem um cacuete de um cara que pelo menos assim, dá quase pra dizer que é um craque de bola, mas vai botar o quê? Vai botar o Galhardo, que é um desgraçado, que é um cara ruim, que a melhor fase da carreira do Galhardo é no Grêmio em 2016. Põe no lateral direito. Não dá pra entender isso, pode falar, Débora. Eu tava pensando aqui no jogo, mas daí eu não falei, né, porque eu pensei em muita corneta. Mas segundo o jogo do Galhardo, já dá pra dizer que ele é até pior que o André.
Cara, dá uma irritação do Galhardo, tá? Galhardo, mas assim, ó, eu acho assim ó, que até ficar irritado com o Galhardo é improdutivo, porque a culpa não é dele, né? Tipo, a única culpa do cara, na real, é dizer que eu consigo, Renato. É mentir. A única culpa dele é ser mentiroso. Mas daí, porra, tem um lance que o Luan, meu, ele chuta a bola pro goleiro. Sabe aquele chute do Luan, né? Que, tipo assim, que na real é um chute que parece que meio que perdido. E se o goleiro espalma pra frente, chega um louco pra fazer gol, né? Uhum. E daí, só que o Luan chuta pra fora, assim, né? Mas o Galhardo já tava impedido, meu. Sabe, tipo assim, o cara nem na posição de certa ele tá, entendeu? Então daí, pô, tu fica bravo, né? Daí que tu pega o meio de campo do Grêmio. Tá, a zaga era... Qual? Qual, né? Mas tu pega a zaga do Grêmio, que era Capixaba, Leonardo Moura, Jeromel e Paulo Vitor. E Paulo Vitor não, Jeromel e Paulo Miranda. Daí a volância era o Rômulo e o Darlan. O Darlan no segundo tempo jogou melhor. Mas no primeiro tempo os dois se esconderam, irmão. E o Grêmio dava balão pra frente. Porque é o seguinte, demorou pra engrenar o primeiro tempo eles, né? Não, mas é o seguinte... Dá pra cantar onde estão, ninguém os vê. O Grêmio era assim, ó. O Grêmio parecia região metropolitana, assim, sabe? Tipo assim, ó. A zaga era Morungava, entendeu? Tava isolada, tava lá atrás. Daí passa assim, tipo assim, ó. Vários quilômetros, temos Gravataí, que é o Rômulo e o Darlan. Passa-se mais uns quilômetros, que não é nem Gravataí, é ali não esqueci o nome do bairro, assim, mas é aqueles bairros pós-centro, assim, de Gravataí. Daí depois ali tem o Cachoeirinha ali com o Luan, com o Galhardo e com o PP. E daí tipo assim, daí quando vê é Guaíba, né? Pula Porto Alegre, assim. Essa era a distância psicológica do time, assim, tá ligado? Tipo, não tinha conexão, assim, daí quando chegava, assim, o ataque, meio que todo mundo se embolava na frente, não tinha um pensamento. Mas o que me irrita mesmo, cara, assim, ó, é o Grêmio fazendo aquela troca de passe, assim, improdutiva pra trás e pros lados, que é legal pra tu esperar o time do adversário dar uma brecha e tal, mas o Grêmio não tinha essa paciência. Daí volta e meia o Rômulo e os laterais voltavam a bola pro Paulo Miranda, que passava pro Jeromel. E daí o Jeromel não tinha o que fazer, meu. Porque daí tava assim, ó, tinha o atacante do CSA, os dois atacantes do CSA, e depois os dois atacantes do CSA tinham o Rômulo e o Darlan. Nenhum voltava pra buscar a bola, pra criar oportunidade. E o Capixaba e o Léo Moura também não voltando, não aparecendo nas laterais, mas eram as únicas opções. Ou o Jeromel e o Paulo Miranda davam um balão pra frente, ou eles tinham que ir lá tocar direto pra lateral. Não tinha... Meu, como o Michael faz falta, tá ligado? Eu reclamei no outro jogo do Michael, vou reclamar do Michael na Libertadores, mas como o Michael faz falta, meu, porque o Michael pelo menos volta como capitão, pega a bola, dá um giro ali pra tirar a marcação e arranja uma solução pra bola. No outro jogo o problema do Michael foi mais em função de passes errados, né? Não isso, em função de dar essa cadência do jogo, de dar esse ritmo do jogo, de fazer a saída de bola, né? Isso aí hoje faltou tanto no posicionamento, como o Fanny comentou ali, do distanciamento dos setores do time, quanto nessa questão de chamar a responsabilidade, né? O Fanny até falou que se esconderam do jogo, né? É que o Rômulo, meu, coitado, o Rômulo daí é ruim, meu. O Rômulo é ruim, porque o Rômulo não sabe parar o adversário sem fazer falta. Não sabe. Entendeu? E daí é o seguinte, a gente, torcedor do Grêmio, tá mal acostumado, tá? A gente tá acostumado com o Jeromel, a gente tá acostumado com o Kahneman, que é um grosso e mesmo assim consegue não fazer falta na intermediária. É só pegar os exemplos de volantes, cara. Vamos pegar na mesma função, né? Até o Cícero. Os exemplos de volante que a gente teve de uns tempos pra cá. Não, mas considerando o Cícero também. Não, eu tô falando até o Cícero rendia mais que o Rômulo. O Rômulo é muito ruim. O Rômulo veio contratado. E daí eu falo assim, ó, que ele me desbanque, entendeu? Que ele desbanque minha opinião. Faça morder a língua. Que me faça errado. Me prove errado. Eu adoraria, inclusive, estar errado. Mas é que assim, a gente pensa no Rômulo, talvez o erro também foi a gente pensar isso, né? Mas o meu pensamento pro Rômulo é um cara que vê assim, ó, sai o Cícero, vem um Rômulo, que era pra ser jogadores pra dar opção, assim, ser um banco que entre, que, tipo, claro, tem uma diferença de qualidade, mas não esse, mas, meu Deus, é um muro, né, meu? É um cara que não bate no peito, é um cara que não chama o jogo pra si, é um cara que não chama a marcação pra si, é um cara que não dá opção pro zagueiro começar a sair jogando. Sabe, tipo,
o Rômulo quebra a característica do Grêmio inteiro, entendeu? De volantes, assim, sabe? Falta uma reserva técnica. Porque mesmo os grossos históricos que o Grêmio tinha de volante, os caras ainda tinham, tipo, um passe, alguma coisa. Vamos pegar o grosso. Eu não vou nem evocar a figura do Dinho, tá? Vamos esquecer assim. Mas vamos pegar um grosso de nível. Não precisa ir tão longe. Vamos pegar um grosso de nível mais baixo, assim, que nem tinha o Sandro Goiano, sabe? Que era um quebrador de bola, assim, mas quando pegava a bola ainda conseguia fazer alguma coisinha ali. E era um time muito mais limitado, tá? Aquele Grêmio de 2007 era um time limitadíssimo. 2006, 2007, né? E o Rômulo não consegue, sabe? E daí é só uma alternativa. O Tardelli mostrando por que não é titular, e o André ainda tá enchendo o saco no nosso ataque, né? Porque é jogador de momento, assim, né? Brilha, assim, uma hora, não. Precisa de um jogo mais ou menos encaixado. Se tá uma confusão, esse jogo é caótico, né? Esse jogo do Grêmio hoje foi caótico, assim, né? E daí, no caos é que ele desaparece. O Luan também desaparece no caos. Tá muito caótico, ele desaparece. Porque não tem mais referência, entendeu? Sabe? Tu não sabe tu perde teu norte, não sabe pra onde é que é pra cima, onde é que é pra baixo, né? O cara não pega, não sabe pra onde passar. O que teve o lance do Luan? O Luan pega a bola, olha pra um lado, não tem ninguém. Olha pro outro lado, não tem ninguém passando em velocidade. Não tem um cara que nem o Cortez, que sempre tá aparecendo, sabe? Que nem o Everton. Mas aí eu ia dizer que não é muito culpa do Luan nessa parte, porque ele não tinha ninguém. Eu tô falando não que é um tinha cara, time, tava todo mundo se escondendo. Exatamente, eu tô falando que é tipo um cara que não tem norte, né? Daí tu só consegue passar pra trás ou pro lado. Uma merda, ou dar um chutão pra gol, né? Tanto que o Darlan faz isso, o Luan faz isso. PP, meu Deus, PP, meu. A gente brinca assim que o cara tem que entrar nesse jogo com fome, né? Querendo comer um prato de comida, biriri. Daí vai o PP e é o mais fome de todos, né? Dá uma cavadinha pra lua. Cara, aquela ali, meu. Até porque assim, ó, já vou me meter no comentário do Flamengo. Não, porque senão nunca vou parar. Senão eu nunca vou parar, tá muito fresco. Como eu falei, né, meu? Tenho tanto pra ele falar, mas não sei o que dizer, né? Cara, esse time do Grêmio, ele se confunde um pouco, assim, esse time reserva, né? É um misto, assim, de burocrático com lento, né? E nessa lentidão, nessa burocracia, cara, um dos lapsos de objetividade que o time tinha era o PP. Isso. E aí no lance que ele tem, o lance capital do jogo pra ele definir, cara, foi o lance... Um passe do Darlan. O lance do jogo, meu. Aquele lance ali era o lance... Cara, faz um gol ali, acabou o jogo. O Grêmio não precisa mais jogar. Porque o CSA também não ia conseguir empatar esse jogo. Sim, já tava sem perna, já tava ruim. Exatamente. E aí, meu, cara, mas é só dar um tapinha de lado, cara. É colocado, é fazer o simples, entendeu? E aí o cara foi enfeitar pra fazer golaço, cara. Porra, aí o guri não se ajuda, meu. O guri tá surgindo pro futebol agora. E aí ele não se ajuda nesse momento, cara. Isso aí... eu sei que a gente tem que ter paciência, mas eu não tenho. Mas a gente tem que ter paciência, só que, cara, do cara se ajudar nesse momento, entendeu? Cara, aí me dá um desespero de ver isso, cara. Não, sabe o que me dá o desespero, meu? Porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente tinha, por exemplo, o Pedro Rocha, que perdia bastante gol. Sim. Mas em compensação era o cara que tinha bastante chance também, né? Mas era um cara que criava muita chance, tava sempre com chance criada. Só que o PP não tá com tanta chance criada, assim, não tem criação, entendeu? Joga menos que o Pedro Rocha jogava na época, né? Porque na época era só o Pedro Rocha, né? Mas não tem criação, sabe? Tipo assim, tipo assim, o cara não teve 6 oportunidades por jogo, sabe? O cara teve uma oportunidade de quando o jogo tá ruim e tu tem só uma oportunidade, tu tem que fazer. Quer ver outro lance capital? Tem um lance que o Everton já em campo pega a bola e dá uma arrancada. Ele olha para a esquerda dele, acostumado a ver o Cortez, vê um deserto. Olha para a direita, o meio de campo avançando devagar, assim. Daí ele pensa... vai ser da nossa desgraça. O que ele pensa? Vou inverter pro Leonardo Gomes, que é a única coisa que eu tenho pra fazer. Dele inverte pro Leonardo Gomes, que tá escondido atrás do meio de campo. Os meio de campo pega e aí a bola. Parece o pé do zagueiro, do volante. É isso aí, exatamente. Tu começou a falar, eu me lembrei desse lance. E aí o seguinte, cara,
Outra prova dessa lerdeza e burocracia que é o time reserva, né? É o fato de que o Everton entra e cara, só ele joga depois que ele entrou. Sim. Só ele jogou depois que ele entrou, ele cara. Com 3 marcação e jogando. E jogando bola, cara. E o seguinte, brincando no meio da zaga, do meio campo, dos volantes ali do CSA, cara. E aí que dá o maior desespero, que tu diz, meu Deus do céu, cara, a gente tá empatando com essa Líndia, cara, esse time é muito ruim. Eu já fiquei toda da cara de ter que entrar titular num jogo contra um timeco desses, porque a nossa reserva não faz nada. Eu não sei se vocês perceberam, cara, os jogadores do CSA começaram a pedir pra trocar, e o técnico mandando esperar, porque ele queria ver quem é que ia estar pior. E de repente, os caras começaram a se jogar no chão, porque eles disseram, cara, o único jeito de eu sair é eu me jogar no chão e dizer que não dá mais. E aí foi um atrás do outro. Aí pode ver, quando saiu, fez a última troca, deu, os caras pararam de cair no chão. Cara, é sofrido. O time deles é um ranho, cara, é um horror. Esse jogo fez jus àquele meme do torcer pro Grêmio é bom, ruim é quando tem jogo. Quando tem jogo. Torcer pro Grêmio é bom. Que desespero, cara. Que desespero, que desespero. Mas ainda pegando a questão das individualidades, né, cara? Uhum. Outro lapso, assim, de qualidade no meio campo hoje foi o Luan, né, cara? O Luan, eu acho que deu pra ver, assim, que o cara tá a fim de jogo, tá a fim de recuperar aquilo que ele tinha, né? E mesmo com o time lento, com o time devagar desse jeito, ele era o cara que conseguia pegar a bola, levantar a cabeça e tentar fazer alguma coisa com a bola no pé, né? Claro, eu acho que ele foi o melhor em campo hoje. Não tinha o time todo. Não tinha o time todo ajudando ele a fazer isso, né? Mas ele era o cara que tentava. E cara, eu vi isso como um ponto muito positivo, assim, cara. Eu torço muito que ele volte a jogar bola. E, cara, eu espero de verdade, cara, que o Renato enxergue que tá na hora de botar esse guri no lugar do André lá na frente, cara. E, enfim, cara, esse aí foi outro ponto positivo, assim, dentro de tanta coisa ruim que teve nesse jogo. Eu acho que outro ponto positivo pra gente comentar é essa atuação do Luan. Hein? Não sei o que vocês acharam disso. Se não fosse o Tardelli mostrar mais uma vez que ele não aguenta os 90 minutos, eu ainda preferia o Tardelli no lugar do Luan na frente. Mas eu acho que foi o que eu disse, o Luan pra mim foi o melhor em campo. Mas também eu não sei se foi isso porque os outros todos sumiram. Tipo, ninguém queria jogar, tu procurava um jogador do Grêmio, tu não achava. Parecia pique-esconde. A galera se escondendo do jogo, né? O jogo de hoje foi um pique-esconde. Foi o tipo de jogo que é pra alimentar o nosso ódio, nossa raiva, nossa revolta. Mas eu acho que assim, o Luan, acho que não foi só o ponto assim de que os outros estavam mal, mas eu acho que ele foi bem, sim. Acho que ele foi bem nesse jogo. E sobre o Tardelli, cara, mesmo o Tardelli, assim, não conseguindo fazer a diferença, porque teve várias bolas ali que a bola chegou nele, mas não produziu, não conseguiu ir adiante do pé dele, né? Eu ainda vi como um ponto positivo dele em campo a movimentação. Ele e o Luan foram os caras que conseguiram dar um pouco mais de opção, assim, se movimentar, abrir espaço, né? Só que, claro, no caso dele faltou uma qualidade, faltou um algo a mais ali, que é o que a gente espera dele nesse time. Mas, enfim, acho que não foi um desespero total. Não teve partidas em que a bola chegou menos nele, né? E, enfim, cara, eu não joguei a toalha pra ele ainda, como eu já fiz pro André. Eu ainda acho que dá pra tirar alguma coisa dali, até porque é o seguinte, tem que dar sequência, né? Tem que dar sequência e eu acho que são as duas opções, porque o Viseu se machucou, né? Então, enquanto não... Como é que é o nome do atacante que veio aí? O Luciano, né? Enquanto o Luciano aí não tiver em condições de jogo, né? E a gente conseguir ver alguma coisa dele, cara, eu acho que, cara, tá caindo de maduro.
pelo menos o Luan no lugar do André, cara, mas ainda tendo a opção de poder botar o Tardelli pra ver e dar uma sequência e dar... Porra, cara, a gente dá tanta chance pra tanto jogador, cara. O cara veio ganhando um caminhão de dinheiro aí, meu. O mínimo que eu espero é que tente botar o cara e ver o que vai dar. Daí sim, depois, se não der certo, aí desiste. Aí É que eles não têm aquele fator importante, né? Que é ser bruxo do Renato. Ah, sim, tem. Bom, aí já entrou em outras questões. Mas daí o cara tem que fazer um cursinho de amizade, sei lá, dar uns presentes legal, uma bola de futebol. Ô meu, sei lá, vai ali na... Mandar instalar um gramado de futebol, sei lá como é que chama, um campo de futebol lá na casa do Renato, no hotel do Renato. Meu, presentinho assim. Vai na Decathlon, compra uma rede de vôlei ali, uma bola e dá de presente ali. Sei lá, se vira, irmão. Dá teu jeito, faça a mágica. Dá teu jeito. Mas com certeza os dois mostraram hoje que são muito... Não precisa muito pra mostrar que são melhor que o André, mas mostraram. Porque o nosso time foi péssimo. Tipo, a gente passou raiva não porque o CSA tava mostrando perigo, que pra nossa sorte ainda é muito ruim, né? Porque chegou acho que umas 2 vezes com chance de gol, mas porque o time era muito ruim. Tipo, eu tava falando pro Fanny, todas as jogadas o CSA pegava a bola, conseguia chegar na área de primeira. Avançava muito. O Grêmio avançava de primeira. O Grêmio tinha toda uma volta, esperava todo o time do CSA chegar na defesa deles pra conseguir chegar com a bola lá e ainda faltar alguém pra chutar, pra cruzar. Isso daí é o que eu chamei de burocrático no time do Grêmio, né? Primeiro que é o seguinte, cara, o Grêmio conseguia escapar em contra-ataque. Aí a bola chegava ali naquela intermediária ali, ou do lado da área, enfim. Porra, cara, em vez dos caras ir em direção ao gol de uma vez, não, parava, aí tocava atrás, aí tocava mais um pouquinho para trás, ou às vezes pro lado, e aí pronto, os caras já estavam recompostos. Claramente, assim, uma das coisas que fez os jogadores do CSA cansar ali, cara, é que eles estavam voltando, eles estavam recompondo, eles faziam a recomposição. Isso aí o time deles fazia, que era só o que eles conseguiam também, né? Voltar e se armar para defender. E o Grêmio ainda dava aquela segurada, aquele toque a mais, 2 toques a mais. Porra, cara, chega ali e chuta, meu. Tenta entrar área dentro, tenta fazer uma jogada individual, não esperar, levantar a cabeça, olhar. Às vezes já tinha jogador entrando na área, meu, joga a bola pra dentro e vamos ver o que acontece. Os caras são ruins. O time titular não faz isso, não tem esse preciosismo todo. Concordo que o time toca a bola, espera o momento certo pra tentar fazer o gol. Mas, cara, hoje tava demais. Era uma jogada que às vezes era 3 contra 3 ali, e aí os caras tocavam, botavam o pé em cima da bola, esperavam, levantavam a cabeça. E outra coisa... Aí quando ele dava o segundo passe, a zaga já tinha se rearmado. Como erra cruzamento, né? O cruzamento rasteiro, cruzamento meia altura, como é cruzamento? E daí é o seguinte, meu, não tem ninguém na área, né? Que esse time, como tu falou, burocrático, lento, porque a estratégia do Grêmio é assim, ó, tem o atacante, que seria no caso o André, sei lá, era o Jael, sabe? Que fica dentro da área, recebe o cruzamento do lateral e tem 3 caras, os 3 atacantes, os 3 meia entrando na área para criar oportunidade. Nesse time que jogou contra o CSA não tem isso. Não. Era o meio de campo sempre chegava atrasado, esperava o cara ver que o cara ia cruzar para entrar para a área. Exatamente, aí é aquilo que tu falou lá no início, né? Que faltava essa compactação, né? Tinha muito espaço. Muito espaço. Entre os meias ali que estão fazendo a armação e o ataque. Eu vou parar de falar sobre isso, senão a gente nunca vai falar de Libertadores. Não, a gente vai ficar até amanhã fazendo ranger de dentes sobre esse jogo e não vamos evoluir na pauta. Débora, alguma coisa mais sobre esse jogo, só para finalizar? Não, só que eu devia ter apostado 0-0 no bolão. Que ódio. Não, tenso. E o pior é que é o seguinte, né, cara? Até o final ainda continuava só o Grêmio jogando, né? Sim, eu acho que no primeiro tempo a gente estava com 80 e poucos % de bola. Nem lembro o que os comentaristas lá falaram. Mas tipo, mais uma vez com muita bola, sem nada pra fazer. E muito pelo meio de campo, com certeza.
Sofrido. Beleza, então chega de falar de CSA e Grêmio, viramos a página com esse time reserva até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, provavelmente, né? Vamos falar então de Libertadores da América, porque o que interessa pro Grêmio esse ano são as Copas, e essa semana foi jogo de Copa Libertadores, semana passada foi jogo de Copa Libertadores e essa semana é jogo de Copa Libertadores. Então, quinta-feira passada, dia 25/7, às 9h30, também conhecido como 21h35, Grêmio 2, Libertad 0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio com um jogador a menos marcou os 2 gols contra o Libertad. Um bom jogo de futebol, bem diferente do que foi esse jogo com o time reserva, o jogo com o time titular, um bom jogo de futebol. O Grêmio teve aí um primeiro tempo em que teve muita posse de bola mesmo. Chegou um ponto lá que tinha quase 90% de posse de bola do Grêmio, era 88, 89, uma coisa assim. Não, mas chegou a 90 no começo do jogo. Pode ser, né? Até porque se saiu a bola... 30 minutos do primeiro tempo estava 90, assim. Então é isso aí. Eu sei que o Grêmio dominou muito a posse de bola no primeiro tempo desse jogo. E mesmo assim, agredindo, o Libertad se defendeu bem e o Grêmio não conseguiu fazer. O Grêmio só conseguiu fazer os gols depois que o Jeromel foi expulso. E aí isso gerou, inclusive, muitos memes aí, memes bacaninhas, por sinal. Enfim, aí o Grêmio mexeu no time e aí com 10 em campo, sim, o Grêmio fez 1-0, depois fez 2-0. Vamos começar com a Débora, porque o outro começou com o Fanny. Pode ser, Débora? Pode. Vocês lembram que eu falei que eu estava bem otimista quanto ao jogo, por causa que eu achava que a escalação ia ser a mesma do time que jogou no Paraguai, e se confirmou, foi a mesma escalação do time do Paraguai, não mudou nadinha, nem no Libertad, nem no Grêmio, e eu acho, assim, que eles vieram para o 0-0, e tomaram o susto porque o Jeromel fez o sacrifício, né, de sair para tirar o André. Eu acho que eles foram disso porque, como vocês disseram, como tu disse, o Grêmio só atacava e faltava um maldito centroavante para fazer gol. Era só o que faltava. Chegava a dar uma raiva, assim, em umas certas horas de jogo, porque tu via que era um centroavante que faltava pelos lances, pelas jogadas na área, e não tinha. O Libertad acho que deu o primeiro chute a gol lá pelos 25, 20 e poucos do primeiro tempo. E depois, acho que o jogo todo eles continuaram não tendo muita chance. Depois do gol do Tardelli, acho que só o Paulo Vitor fez uma baita defesa e no finalzinho eles acho que tentaram atacar um pouco, mas sem susto. Pra mim eles vieram pro empate, tipo, vamos resolver em casa. Devem ter assistido os últimos jogos do Brasileirão do Grêmio e pensado que ia ser parecido. E uma coisa engraçada do gol do Tardelli, que eu tava meio que sentada de pé, escorada assim na cadeira. Explica melhor isso, sentada de pé. A cadeira tava deitada. Na ponta da cadeira. Na ponta da cadeira, isso, Fanny, obrigada. Ah, saquei. Tava escorada ali na ponta da cadeira, daí o Grêmio chegou perto da área, aí eu pensei, nem vou levantar pra essa merda, não tem uma porcaria de um centroavante nesse time, essa droga de time, e daí saiu o gol e eu assim, comecei a rir sozinho, eu disse, bem feito, toma corneteira. E foi um golaço, né? Que eu só consegui ver de casa porque na parte que eu tava não enxerguei o gol, do jeito que foi o gol. Foi um golaço dele. E depois o outro gol também, nossa, é muita raba, né? Tipo, entrar o primeiro jogo e fazer um gol e ser os dois que o Renato fez a substituição. Então, em substituição também, quando ele foi substituir, eu pensei, bom, agora ele vai tirar o André, né? E vai colocar o Tardelli. E aí, quando tava saindo o Alisson, eu comecei num griteiro do campo. Eu tipo, não acredito, não pode ser, o que esse homem tem na cabeça? E aí, eu vi ele fazendo sinal pro juiz voltar, graças a Deus, porque eu já não duvido mais de nada, né, do jeito que o Renato tá, com os bruxos dele, era capaz de tirar mesmo o Alisson.
O Alisson que tem feito bons jogos, né? Sim, ele fez uma excelente partida, mas eu acho que o melhor em campo, não sei se vocês concordam, foi o Mateuzinho. Eu concordo porque o Mateuzinho fez muita diferença. Eu não vou lembrar, mas o Matheus é outro cara que tem feito ótimos jogos e cara, hoje é fundamental no meio do campo do Grêmio, para fazer essa bola girar, para fazer essa saída, tanto essa movimentação que a gente reclamou que não teve no jogo com o CSA, quanto aquela questão da aproximação que o Fanny falou antes ali. O Matheus é fundamental hoje para essa movimentação. Diria, inclusive, que mais do que o Maicon. O Maicon é um cara que consegue dar aquela tranquilidade no meio campo quando precisa segurar a bola, dar a opção e tudo mais, mas o Matheus é o cara que faz a movimentação, ele é o cara que faz o jogo correr. Eu não lembro mais dos passes, que você sabe que eu tenho memória curta, dos lances dele. Mas eu lembro que o jogo todo eu falava, nossa, o Matheus tá foda, tá muito bem, que jogada. Eu lembro que eu falava dele o tempo todo, que eu sou do tipo de torcedor que vai ficar comentando com os outros que estão escutando no radinho. Mas ele foi muito bem, muito bem. O Michael talvez ele não seja mais tanto assim, porque já tá um pouco velho, sei lá. Não tá muito pra correria, mas... E aí o Michael também, eu me lembro que eu me irritei com ele várias vezes no jogo, que ele jogou pra muito pra menos do que pra mais nessa partida. Não foi uma boa partida dele. Ele errou bastante, acho que o Fanny também deve lembrar disso, porque a gente deu uma comentada aqui em casa. Ele errou bastante, coisas que podiam ter resolvido o jogo e, tipo, ter saído mais um gol, e isso me deixou bem irritada, e quem estava assistindo comigo também teve a mesma sensação. O Michael, a partir do momento nesse jogo, eu lembro que ele começou a errar passes, né? Deixa eu só falar uma coisa, Rodrigão. O Michael, ele começa o jogo, na minha visão, bem. Ele começa a visão o jogo bem, roubando bola, dando uns bons passes, não assim, passes Michael Douglas, assim, né, que é tipo aquele passe de pifada, assim, não, mas fazendo bons passes estratégicos. Daí chega no momento do jogo que o Michael decide assim, ó, tipo, vou bater no peito e resolver. E o Michael tenta forçar uns passes longos, uns passes em profundidade, uns passes para gol, assim, sabe? Tenta dar aqueles passes para resolver. E ele começa a errar muito passe. E o Michael é o seguinte, eu não sei, esse jogo colabora para minha impressão. O Michael é um cara que, se ele começa a duvidar dele mesmo, ele perde qualidade. E o Michael é o seguinte, ele tem um rebote que ele isola uma bola, bem no primeiro tempo também. Tem um rebote que ele isola uma bola e ele fica brabo, briga, assim. Não tô nem falando da segunda vez que ele erra, né? Que é aquele gol mais feito, assim, né? No primeiro tempo ainda. E daí, a partir daí, ele começa a dar uns passes mais forçados para tentar compensar e não consegue. E ele fica brabo e daí ele se perde, entendeu? Daí o passe curto já não tá rendendo. Daí ele sai do jogo, assim. Mas até uns 25 do primeiro tempo ele tava rodando. A partir do momento que ele começa a errar muito passe, ele se desliga do jogo e ele começa a tentar mais passe ainda, porque ele quer compensar os que ele perdeu, e daí ele começa a perder. É tipo o cara que tá no cassino perdendo e que põe mais dinheiro, tá ligado? Começa a apostar mais pesado. Exatamente. Tanto assim. Eu diria que falta uma psicóloga pro Michael. Não sei, é que é um negócio assim, de tipo assim, tem jogo que o cara tá de cabeça fria, sabe? Tem jogo que vale muito, e daí o cara quer apostar mais pra ter uma vitória maior, sabe? Mas daí o técnico tem que também avaliar, e tipo assim, no intervalo chegar assim, Michael, ó, tipo, tá dando bem, quem sabe tu começa a fazer um simples aqui, sabe? O técnico tem que ter uma partida nessa, eu não tô dizendo que não tem, mas o técnico tem que conseguir entrar na mente de um cara que já é uma liderança, né? Daí é difícil, sabe? É difícil tu conseguir. Primeiro que tu tem que avaliar tem que dar, como é que é? Tu tem 11 jogadores, né? Pra jogar no teu time, tu tem que avaliar todos os jogadores, tu conseguir um tempo pra tu chegar no teu volante, no teu capitão e chegar assim, Michael, tá rateando, sinceramente, assim, é muito fácil eu falar aqui uma semana depois, entendeu? Na hora é um negócio bem difícil, mas é uma característica que eu vejo do Michael que de vez em quando acontece, assim, que ele
se perde, assim, né? Na vontade de vencer, a gente sabe que a vontade de vencer, o Michael desliga do jogo, fica off, tenta uns passes errados. E nessa o Matheus Henrique cresce, né? Porque daí o Grêmio vê no Matheus, quer dizer, não o Grêmio assim, né? Mas o Matheus Henrique, quando contenta, ele consegue com mais efetividade, talvez fazendo, não tentando fazer uma jogada tão plástica, não tentando definir o jogo numa jogada. O Matheus Henrique faz um passe mais certeiro ali, jogando pro Everton, jogando pro Bruno Cortez, às vezes jogando pra direita. Sim, Cortez, que eu acho que foi muito bem no jogo também. O Cortez vai bem. Bom, comparado com o Capixaba hoje, então. Fazendo a jogada mais simples, né? Aquilo que o cara treinou pra fazer, né? Não precisa mais do que isso. É que assim, ó, tipo assim, pega o primeiro tempo do Grêmio Libertad, meu. O Grêmio tava muito acelerado, e tava bem acelerado assim, mas tava bem, sabe? Passe, toque de primeira, sabe? Quando o Grêmio tá jogando muito, assim, sabe? O Grêmio joga os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, assim, o Grêmio tá jogando muito, assim. É tipo o Alisson correndo, dá um passe pro Léo Gomes correndo, que tipo assim, ó, que recebe a bola meio de costa, dá um anticalcanhar para devolver já assim, sabe, naquela devolvidinha que tu tá dando uma girada e tu devolve pro jogador, sabe, tipo, tudo muito rápido assim. Sim, aquele time entrosado. Sabe assim, um entrosamento absurdo, assim, sabe, errando de vez em quando, mas ainda assim mostrando uma agilidade, assim, sabe. E daí o Michael quer brincar também, tá ligado? Sim, e fazer render também, só que daí não rendeu, tá ligado? E daí tu conseguir, daí depois dos 30 minutos o Grêmio começa a errar e o Grêmio dá uma sossegada nessa correria, porque às vezes, assim, ó, quando tu tá muito, tu tá querendo botar um ritmo forte, mas tu tá perdendo muito a bola, tu tem que dar uma segurada nesse teu ritmo pra tocar a bola, pra fazer render esse teu posse de bola, né? Porque senão tu só vai tocar rápido e perder rápido, entendeu? Sim. Então é um negócio. Vai confundir agilidade com pressa. É um negócio que às vezes assim, é difícil tu ter um discernimento assim, porque tu tá no calor do jogo também, né? Sim. E claro, o jogador não tem como ser totalmente frio, até porque senão o cara não entra no espírito, né? Exatamente, o cara tem que pilhar. Claro. E o Michael é um cara muito sanguíneo, assim, né? Ele não é aquele cara tanto que ele fica puto quando sai. Sim, não, é verdade. Nesse jogo, ele, quando o Renato, a câmera pega ele e ainda fala, não, ele faz assim, faz um não com a cabeça e com a mão, assim. Mas aí não tem show, né? Porque o Renato ali o Renato, acho que ele troca até pelo Rômulo, e daí claramente uma troca assim, o Renato dá uma troca de 6 por meia dúzia, né? Isso aí. Troca claro que não é, né? Porque é o Rômulo, mas, né? Enfim. Claro, Corneta. Bom, Débora, pode continuar. Minha única corneta desse jogo era só a falta de centroavante mesmo. Eu acho que nem era muito errar ou ser muito rápido, tá com pressa. Acho que o problema do Grêmio mesmo foi ter alguém ali para marcar o gol quando tivesse bola no. Acho que foi muito problema. Foi o que eu me lembro que mais me deu hesitação. Uhum. E acho também uma coisa positiva que acho que quem sentiu a saída do Jeromel foi a torcida, mas o time não. O time não ficou nem 5 minutos ali meio devagar e já tentou manter o ritmo que estava tendo desde o primeiro tempo. E isso foi muito bom. Acho que o Renato trocar muito rápido, botar ali o nome do Braz, E é isso que eu ia comentar, e o David Braz entrou muito bem, né? Sim, e ele assim trocou e ele entrou com segurança, sem ficar com medo. Tu viu que ele não sentiu pressão por estar no jogo importante, tava empatado, né, até então, tipo, achei muito, muito bom isso. Ele já tinha jogado bem o Grenal, né, então, cara, eu gostei, acho que o cara entrou e essa é a palavra, jogou com segurança. E o meu medo foi também que o Renato colocasse o Paulo Miranda, porque eu pensei, só falta ele botar um que tá completamente fora de ritmo de jogo agora, e não, ele foi firme e botou o nosso novato. Exatamente. A vantagem do David Braz é que ele é um cara mais experiente também, né?
Sim, ele tem já essa carga, né? Mas, cara, assim, como qualquer jogador que vem pro Grêmio, eu sempre quero primeiro ver jogar antes de tirar qualquer conclusão, né? E eu já tinha comentado com vocês que eu tinha gostado dele no Grenal, tinha achado uma atuação segura e, cara, só confirmou nesse jogo aí. Eu acho que é mais um bom jogador aí pra agregar no elenco, né? O Paulo Miranda também é um cara bom, cara, assim, vamos pegar o que aconteceu. Não, ele só que ele tá sem ritmo, né? Eu gosto do Paulo Miranda, só que eu só pensei, só falta ele botar um jogador sem ritmo num jogo que tu via que ia ter que correr muito e que ia ter que... Eu imaginei que daí eu ia libertar a partir daquele momento e ia partir pra cima, sabe? Sim, não foi o que eles fizeram. Mas os dois estariam sem ritmo, né? Porque os dois são reservas e não vem jogando. Mas um tá voltando de lesão, né? Tem esse ponto. Tem esse ponto aí. Mas a única coisa que eu fiquei assim, de repente o pessoal vai ficar de cara com ele porque ele fez gol contra, aquela coisa toda. Cara, eu comentei semana passada, né? O gol contra do Paulo Miranda foi um ponto fora da curva, né? Sim. Todas as atuações dele pelo Grêmio foram boas, o cara bem seguro. E, enfim, que bom que a gente tem mais um zagueiro aí pra contar agora também, né? Finalmente, né? Finalmente. É verdade, uma né? reza a menos. Início do ano. Eu ainda brinquei, né, cara? Já que vamos fazer a corneta em público também. Eu brinquei lá no grupo dos padrinhos, né? E no grupo do pessoal lá do Mesa também. Que se esse jogo fosse há um ano atrás, se o Jeromel estivesse sendo expulso há um ano atrás, quem é que entraria? Com muita maldade no coração. Entraria o Bressan, né, cara? Que bom que a gente tem outras opções esse ano, né? Mas é isso aí. Outro ponto também desse jogo é que, e eu também comentei com o pessoal no grupo dos padrinhos, né? Luan no Grenal jogou bem e fez um gol, né? O Tardelli entrou abaixo de mau tempo aí contra o Libertad, fez o gol. Eu acho que tá na hora já de tentar botar um desses caras no lugar do André, né? Claro que já teve mais um jogo agora que o Luan jogou bem de novo, a gente viu que o Tardelli se movimentou também, não foi tão bem assim individualmente, mas teve uma boa movimentação, né? E, cara, acho que tá mais um exemplo de que tá caindo de maduro aí, dá uma chance para um desses dois deixar o André um pouco no banco, né? O André já teve bastante chance, né? Já podia ir embora. Como dizia João Gilberto, se é por falta de adeus, pode ir. Se é por falta de adeus, pode ir desde já. Só falta o Renato entender isso, mas pelo visto ele não entendeu, porque hoje o André era reserva, então provavelmente titular na quinta-feira. Na quinta, Mas não que é pro torcedor passar raiva, né? Porque se o André estivesse jogando hoje, a gente já ia otimista, ia ficar feliz, tranquilo, comprar uma cerveja a mais. Então o Renato evita esse tipo de situação pro torcedor. Cabeça de treinador a gente não sabe, né? Mas vai que, né, de repente um desses dois aí jogou hoje já para pegar um pouco mais de ritmo e vai pro campo na quinta-feira. Vamos ver. Ou de repente quinta-feira também já tá 2-0, né? Esperamos que a classificação aí venha sem maiores dores de cabeça. E de repente na quinta ele perde a paciência com o cara também e já manda passear, né? Vamos ver como é que vai ser. Beleza, e pra gente fechar então, o que vocês esperam de quinta-feira? Fanny? Bom, quinta-feira, né, a gente tem uma vantagem absurda, 2-0 em casa, mesmo com um a menos, assim, que a gente fez no jogo de ida, é uma vantagem absurda, né? Se o Grêmio faz um gol no Paraguai, precisa sofrer 4 gols. Então a vantagem do Grêmio é consolidada, o Grêmio pode perder de 1-0, tá? Que é também uma vantagem perigosa, né? Eu pessimistamente pensando, né? Então, né? Mas é uma vantagem interessante. Eu acho que o Grêmio ainda sai com uma vitória lá do Paraguai, tá? A tendência, para mim, parece clara, é essa, assim. O Grêmio consegue sair com uma vitória lá do Paraguai, talvez faça 1-0 e sente no resultado, assim, vai descansar um pouco por causa
Por causa dos outros campeonatos, né? Por causa da viagem também é longa, o Grêmio não volta para casa, né? O Grêmio vai é Maceió, que é CSA? Maceió, é. O Grêmio vai direto de Maceió para o Paraguai. Eu acho que deve ser um saco para os jogadores essa viagem, então um amigo meu acha que eu estou exagerando, mas o time saiu domingo daqui, ou sábado até, nem lembro. Foi para Maceió, e de Maceió vai para o Paraguai, e do Paraguai volta para casa, entendeu? Deve chegar em Porto Alegre na sexta-feira para jogar na segunda contra a Chapecoense de novo, em casa daí. É segunda de novo? É, segunda de novo, trocou hoje. Daí, hoje, segunda-feira. Então é uma viagem cansativa, né? É uma viagem chata, assim. Então eu acho que o Grêmio é capaz de fazer 1-0 bem no primeiro tempo, assim. Pelo menos tentar com afinco fazer 1-0 para poder sentar no resultado e trocar passe, assim, mais tranquilamente, assim. Dá aquela boa e velha amorcegada no jogo depois. Ah, com certeza, atacar o ímpeto do adversário fazendo 1-0 e daí o juiz só esperar o jogo acabar. Só confirma, esse ano segue como no ano passado, tem saldo qualificado até a semifinal. Exatamente. Só na final que não tem. Uhum. Isso. Maravilha. Então, se o Grêmio fizer 1-0, os caras têm que fazer 4 para passar. Uhum. Ah, não, dá para fazer umzinho e dar aquela amorcegada tranquila. Amorcegada bonita no jogo. Eu vou mais longe, eu acho que o Grêmio tem que entrar pra cima deles como foi exatamente no primeiro tempo aqui e fazer 2-0, porque vocês têm que lembrar que a gente não vai estar, apesar do David Braz ter ido bem, a gente não vai estar com Jeromel e Kahneman na zaga, então eu acho mais fácil levar um gol. Então eu já quero que o Grêmio meta 2 de uma vez de cara, passe de preferência o jogo inteiro atacando, que é para garantir mesmo a classificação, que sabe que Libertadores tudo pode acontecer. Não, concordo, acho que sempre tem que fazer, se possível, sempre golear, né? Mas eu acho que o mais importante aí é garantir o resultado mesmo e a classificação. Mas eu concordo, acho que é bem por aí o caminho. Se puder meter 5-0 Hever contra sempre, por mim, ótimo. Beleza. Fechamos Libertadores, então. Débora, o que tu tem para nós hoje do futebol feminino? Hoje eu não trago boas notícias, infelizmente. As gurias jogaram domingo contra o Cruzeiro e perderam de 2-1. Deixa eu ver que eu anotei aqui quantas chances de gol. Teve bastante chances de gols até. O Cruzeiro teve 8 chances de gol e o Grêmio 10 chances de gol durante a partida. Eu não consegui assistir porque eu estava num lugar sem internet, mas depois eu dei uma acompanhada nos melhores momentos e vi que as gurias não jogaram tão mal, mas a gente teve no segundo tempo a Beta, minha zagueira preferida do time, ela fez um gol contra, ela foi numa cobrança de escanteio, ela foi dividir a bola, foi tentar desviar a bola e sem querer fez gol, sem querer óbvio, né? Fez gol contra. Aí logo depois, minutos depois, acho que uns 10 minutos depois, o Cruzeiro fez mais um bate-rebate na área, que a Lorena não conseguiu segurar. E depois de pênalti, a Karina marcou um gol pro Grêmio. E para piorar, a Tchula, que... agora me deu um branco. É volante, acho que é volante. A Tchula levou 2 cartões amarelos e foi expulsa. Ela levou o primeiro cartão amarelo já no segundo tempo, acho que lá pelos 10. E nos 46 do segundo tempo ela tomou o segundo amarelo e foi expulsa. E vai fazer muita falta, porque a Tchula não costuma ser substituída. A Patrícia geralmente ela substitui as mesmas jogadoras. E a Tchula, eu não sei quem é a reserva dela que entra, porque ela joga... Acho que ela nunca foi substituída.
desde que começou o campeonato. Então eu não sei quem é que fica pro lugar dela, infelizmente. Agora as gurias têm que vencer de 2 gols de diferença e ir pra final, porque também tinha estado qualificado. Então tá difícil, mas também não é impossível, né? Porque a gente tem a Karina, que é a goleadora do campeonato, disparado. E vamos torcer, né? Tipo, nada é impossível. As gurias não jogam mal, jogam bem, mas tem esse problema de ter que fazer 2 gols de diferença. E lembra que eu falei que entre Palmeiras e São Paulo tava complicado, difícil de saber quem é que era o favorito, porque o São Paulo até então tinha sido melhor, mas daí perdeu uma partida. E aí o Palmeiras era o único invicto, pois o São Paulo ganhou de 1-0. Então, por enquanto, tá dando Cruzeiro e São Paulo na final. O jogo das gurias vai ser sábado, dia 3/8, deixa eu confirmar o horário, às 19 horas. Vai ser transmitido pelo site da CBF e Palmeiras e São Paulo jogam dia 11/8. Era isso. Sobre a seleção feminina brasileira, Fanny, por favor, o sobrenome da técnica que eu não lembro. Mas aqui a gente estava comentando no último mês, a Pia alguma coisa. É a nova técnica da seleção, assinou o contrato hoje e foi apresentado oficialmente para a imprensa às 15 horas. Ela voltou para Suécia para fazer lá a tramitação de mudança, resolver os problemas, para se mudar de vez para o Brasil até a metade do mês que vem. Nossa, já até fez umas postagens no Instagram dela em português com a camisa da Marta, tipo, já mostrando que está bem empolgada para treinar a seleção e pôr em prática os projetos dela, os planos dela. Primeira vez na história da seleção brasileira. Isso. Eu acho, não só da feminina, da masculina também, né? Que um técnico estrangeiro assume o comando da seleção. Isso aí. Maravilha. Beleza, então. Antes da gente se despedir, então, Fanny, dá mais uma passadinha aí nos comerciais para lembrar a galera como é que faz para apoiar o Mesa. Beleza, Rodrigão, beleza, Débora, beleza, amigos do Meus de Bar do Grêmio. Então, aqui no Padrim, fortaleça o podcast Meus de Bar do Grêmio, sendo um padrinho. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir com o podcast oficial da torcida gremista. Acesse padrim.com/mbg e colabore. Desejo Azul, realizar desejos relacionados à paixão tricolor para crianças e jovens portadores de doenças graves é o maior título do Desejo Azul. O torcedor gremista é solidário e participa do projeto por meio de solidariedade. Faça um alento acessando o site desejoazul.org e participe das ações promovidas. E é isso, eu não vou ler os outros 2 não. Hashtag revoltado. Maravilha. Vamos para os destaques finais, então. Bora! Fanny, teu destaque final desta semana. Meu destaque final é o seguinte, querido. Seguinte. Vou exaltar o Capitão Michael, porque eu fui um crítico do Michael esse ano, mas eu tenho que exaltar o Capitão Michael quando ele se prova necessário. Vi jogo de Grêmio e CSA, empate 0-0, CSA e Grêmio, na verdade, porque foi fora, e senti saudades do meu capitão, muito mais pelo seu passe de qualidade, muito mais do que pelo sua disponibilidade, mas também pelo seu espírito de liderança. Faltou um espírito de liderança em campo que organizasse, que notasse o que estava errado e organizasse os companheiros. Faltou essa peça, faltou esse técnico em campo que o Maicon é, e para organizar, motivar e, claro, né, separar, assim, a compactar melhor a equipe, assim. Faltou um cérebro na equipe de hoje, no jogo contra o CSA, que eu espero que tenha pela Libertadores contra o Libertad fora de casa. Faltou um cérebro em campo. Nenhum dos 11 jogadores que pisaram em campo hoje na segunda
possuía um cérebro ativo e faltou esse cérebro do Michael, que espero que entre em campo na quinta-feira e traga pra gente a classificação para as quartas de final. Maravilha, faltou o cara aquele pra dar pra chamar os caras na responsabilidade, né? Faltou o cara que sabe que futebol também é xadrez. Isso aí. Débora, teus destaques finais, por favor. Eu já, agora que a gente falou de Libertadores, já passou um pouco do ódio do coração e já tô empolgadíssima. Só o meu destaque final também é de revolta, que vai passar nesse maldito Facebook e eu não vou poder assistir o jogo. Então, espero que todos morram, os que tiveram essa ideia de transmitir pelo Facebook. De novo, é todos os jogos de quinta-feira que passam no Face, é isso? Todos os jogos de quinta. Ah, eu achava que eram algumas quintas apenas. Mas os únicos jogos que passaram vão ser do Grêmio Libertad. Só lembrando. Sim, Beijo, abraço, Romildo, querido. Beleza. Bom, galera, meu destaque final é falando um pouquinho dessa Libertadores aí. Eu acho que o Grêmio... Eu acho que o Grêmio voltou aí da parada para a Copa América, mostrando que tem sim capacidade para ir bem longe nessas Copas, tá? Mostrou isso na Copa do Brasil, mostrou isso na Libertadores agora, e eu tô bem esperançoso, assim. Eu acho que dá para acreditar ainda que o ciclo vitorioso do Grêmio, que esse ciclo vitorioso do Grêmio, no qual o Grêmio tá passando, ainda tem alguma coisa para render aí pra gente, e acho que a gente pode sim adiante e ir bem nessa Libertadores. Beleza? Beleza, então. Então tá, galera. Lembrando vocês de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no Spotify também, siga-nos lá no Spotify. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, dá um joinha, curte ali a nossa postagem e se inscreve no nosso canal para saber sempre que tiver novas postagens. Também adicione o feed do Mesa de Bar do Grêmio no seu aplicativo preferido de podcast, e se tudo isso ainda não for o suficiente para você, acessa lá www.mesadebardogremio.com.br e ouve o programa pelo nosso site, beleza? Bolão. Débora, por favor. O bolão! Sim, o bolão não teve atualização nenhuma da semana passada para cá, porque ninguém foi louco de apostar que o Grêmio ia perder, ninguém foi louco de apostar que o Grêmio ia empatar com o CSA, também ninguém apostou que o Grêmio perderia para o CSA, mas enfim, todo mundo apostou na vitória, então ninguém pontuou. Rapidamente falando, os 5 primeiros colocados: em primeiro lugar o Evandro com 14 pontos, segundo o William com 13, terceiro o Eduardo com 10, quarto o Vinícius com 10, aliás, em terceiro junto com o Eduardo, né? E quinto o Carlos Thomas com 8. Débora, tu sabe em que lugar tu tá? Não. Em sexto, tu era o próximo, mas eu não vou falar teu nome porque eu falei que eu ia dizer só os 5 primeiros. Beleza então, pessoal? Beleza. Até semana que vem. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Siga nos acompanhando. Um grande beijo a todos vocês. Diga tchau, Fanny. Tchau, Fanny. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Tchau.